Quem vai ler no telão diz glória a Deus? É isso. Não é pecado. Colossenses 2, a partir do versículo 1. É isso? Acho que não é isso não. Não, é isso mesmo. Vamos lá. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção, do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente em pessoa, em espírito eu estou aí com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Portanto, assim como você... Quero que você preste bastante atenção nessa parte. Portanto, assim como vocês já receberam a Cristo, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude e divindade. Quem pode dizer um amém por essa palavra? Amém. Sabe, antes de começar a pregar, eu quero te trazer um pouco do contexto do que essa igreja está vivendo aqui. Paulo escreve essa igreja aos Colossenses, a igreja de Jesus que ficava na cidade de Colosso. E o contexto daquela época é que Paulo, enquanto escrevia essa carta, Paulo estava preso. Paulo estava na cadeia, preso por pregar o evangelho, preso por espalhar o evangelho, por pregar o evangelho, por fazer milagres. Paulo se encontrava preso aqui nessa situação. E é da cadeia que Paulo começa a escrever essa carta. E é interessante a gente entender que Paulo nunca esteve nessa cidade, pelo menos nunca esteve nessa cidade intencionalmente para visitar essa igreja. Paulo nunca esteve com esses irmãos a quem ele está escrevendo. Ele está escrevendo para pessoas que ele nunca viu, para pessoas que ele não conheceu. O evangelho chegou nessa cidade através de um homem chamado Epáfras. E é esse mesmo Epáfras que prega o evangelho, ele implanta essa igreja, e é esse mesmo homem que agora leva a Paulo na prisão notícias de como está essa cidade, de como está essa igreja. Então Paulo, ouvindo o contexto de como essa igreja estava vivendo, Paulo então escreve essa carta. E toda a carta que a gente vai ler no Novo Testamento, toda a carta que a gente vai ler que Paulo escreveu, que Pedro escreveu, que o apóstolo João escreveu, a gente vai entender que existem muito conteúdo nessas cartas, existem várias coisas sendo faladas ali, mas todas elas carregam uma mensagem principal. Algumas dessas cartas, a mensagem principal é sobre santidade. Algumas dessas cartas, a mensagem principal é sobre permanecer no momento de tribulação. Mas essa carta de Colossenses, por mais que ela fale sobre muitas coisas, a mensagem central dela é Paulo escrevendo para a igreja que está em Colosso, para a igreja de Colossenses, a respeito da divindade e da suficiência de Cristo. Paulo, então, está escrevendo para essa igreja, basicamente, resumidamente, que Cristo é suficiente, que o sacrifício de Cristo foi suficiente, que o sangue de Jesus é suficiente. Essa é a mensagem central dessa carta, desse livro que Paulo escreveu. Paulo vai falar sobre o sacrifício de Jesus. A gente vai lendo essa carta, Paulo vai falar como Jesus morreu, mas principalmente sobre o que o sacrifício e a morte dele resultou na minha e na sua vida. Paulo vai começar o primeiro capítulo falando que nós éramos inimigos de Deus, mas Jesus nos fez amigos de novo. Jesus morreu em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados, nos salvou, nos purificou, nos perdoou, amém? Tem alguém aqui que é perdoado por Jesus, que foi salvo por Ele? Então Paulo está escrevendo sobre isso, sobre a suficiência. Por que ele decide escrever sobre isso? Porque essa igreja
está vivendo um contexto em que eles estão sendo confundidos e eles estão errando em dois aspectos. O primeiro aspecto que essa igreja está vivendo de forma errada é que está se levantando no meio dessa igreja um pensamento ou um entendimento. Essa cidade ficava no Império Romano, e nessa época o Império Romano era politeísta, ou seja, cultuava muitos deuses, amém? Eles tinham Deus para sol, Deus para lua, Deus para isso, Deus para aquilo, e começou a entrar um pensamento nessa igreja de que Jesus era apenas mais um Deus no meio de tantos outros deuses. Então eles reconheciam Jesus como um Deus, mas não reconheciam Jesus como o único Deus, mas reconheciam Jesus como mais um Deus a quem eles adoravam. Então o primeiro pensamento errado que estava sendo levantado lá é que Jesus sim era Deus, mas Jesus era um Deus numa cartela de mais de 100 deuses. E outro pensamento errado também, outra doutrina errada que estava sendo levantado, era que dogmas do judaísmo, coisas que Jesus já tinha finalizado na cruz, começaram a voltar, começaram a falar que era proibido comer carne de animal, começou a se levantar dogmas que não eram mais para aquela época. Ou seja, começaram a acrescentar no Evangelho coisas que o Evangelho não diz, ou começaram a acrescentar sobre a salvação coisas que não é necessária, porque a única coisa que é necessário para ser salvo é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Por quê? Porque a cruz é suficiente. Hoje eu e você não precisamos fazer nada para sermos salvos. Você não precisa jejuar, você não precisa subir monte, você não precisa ir para o GC, você não precisa servir para ser salvo, amém? Você faz isso tudo porque você já foi salvo por Jesus, mas a salvação é através da graça. Ou seja, Paulo está escrevendo para uma igreja que estava bastante confusa aqui sobre a salvação, sobre a divindade de Jesus. Então ele está escrevendo, Jesus é suficiente. O sacrifício dele em nosso lugar foi suficiente. Hoje nós não precisamos de mais nada, porque nós já somos amigos de Deus, nós já fomos feitos filhos de Deus. Então, a mensagem aqui é que Jesus é suficiente, o sacrifício de Jesus é suficiente. E depois de entender esse contexto, eu quero ir mais fundo aqui nessa mensagem. Porque o texto que a gente começou lendo, eu amo esse texto, e Paulo vai dizer algo que eu acho fascinante, é algo que eu quero entrar aqui nessa manhã. Paulo vai falar que agora que vocês já são salvos, quem aqui entendeu que já é salvo? Amém? Agora que vocês já foram salvos, agora que vocês já receberam Jesus como único e suficiente Salvador, Paulo vai falar, não termina aqui. A salvação não é o fim das coisas, mas a salvação é o início de uma caminhada. Então, agora que vocês aceitaram a Jesus, agora que vocês entraram nesse reino, assim, olha, ele fala, portanto, assim como vocês receberam Cristo, aí ele vai completar, continuem a viver nele. E hoje o que eu quero falar com você nessa manhã é não sobre entrar nesse reino, mas é sobre permanecer nesse reino. Não é sobre ser salvo, não é sobre receber Jesus, mas é sobre permanecer nesse lugar. A vida cristã ela não se baseia apenas no momento da salvação. A vida cristã não se baseia apenas no momento que nós entregamos nossa vida para Cristo, mas a vida cristã se baseia em nós permanecermos nesse lugar todos os dias da nossa vida. E é isso que Paulo está ensinando aqui. Paulo fala, agora que vocês já receberam, se esforcem para permanecer. E se Paulo está nos instruindo e nos incentivando a permanecer nesse lugar, é porque ele está nos querendo nos subentender que vão existir coisas na nossa caminhada que vão querer fazer que a gente não permaneça. Vão se levantar coisas na nossa caminhada que vão fazer com que a gente se afaste, com que a gente fuja, com que a gente se esconda, com que a gente se esfrie, com que a gente não permaneça nesse lugar. Então Paulo está aqui nesse contexto de falsa doutrina, e Paulo, principalmente aqui, está falando para eles permanecerem contra as falsas doutrinas. E de fato, hoje em dia, esse é um problema que a gente continua enfrentando na igreja. De fato, falsos mestres, falsos profetas, de fato, falsos ensinos, continuam se levantando e continuam tentando nos afastar da centralidade do Evangelho. Mas não é só isso que pode te afastar. Tantas coisas
que se levantam no meio da sua vida, no meio da sua caminhada, podem fazer você se afastar. Frustrações, por exemplo. Você estava esperando que algo da parte de Deus acontecesse na sua vida naquele tempo, e talvez isso não aconteceu no tempo que você esperava, e você se frustrou, você se decepcionou. Talvez você se frustrou, se decepcionou com líderes, com pastores, com seus familiares, com pessoas que estão próximas de você. Então, no meio da nossa caminhada, frustrações possam se levantar, dificuldades possam se levantar, perseguições podem se levantar para te afastar do caminho de Deus, problemas, enfermidades. Eu não sei, talvez você entrou aqui nessa manhã, você está me ouvindo e você está vivendo isso. Talvez você estava caminhando com Jesus, talvez você estava firme na igreja, talvez você estava firme vivendo propósitos de Deus para a sua vida, e quem sabe algo se levantou, quem sabe algo aconteceu ou tem acontecido na sua vida, que tem te afastado, que tem te levado para longe, que tem feito você esfriar na sua fé. Tantas coisas, frustração, medo, perseguição. Mas Paulo, independente disso tudo, ele vai nos incentivar a alguma coisa. Vale a pena permanecer nesse lugar. Por mais que nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente quer. Por mais que nem sempre a gente vai ver as coisas acontecendo na hora que a gente quer. Por mais que sim, na caminhada a gente vai se frustrar. Por mais que sim, na caminhada a gente vai encontrar dificuldade. Cristo, Jesus falou isso para nós. No mundo vocês terão aflições. Sabe, isso é uma garantia. Eu sempre falo sobre isso, eu brinco. Quando eu estou falando sobre isso aqui, eu não estou sendo profeta do caos na sua vida. Eu não estou declarando que coisas difíceis vão acontecer. Mas Jesus nos garantiu que coisas difíceis vão acontecer. Problemas vão acontecer, circunstâncias vão se levantar. Mas como Paulo está falando aqui, vale a pena permanecer firme. Vale a pena permanecer nesse lugar de amor de Cristo. Vale a pena permanecer no lugar do meu propósito. Vale a pena permanecer. Então a mensagem de Paulo aqui é: Cristo é suficiente. Vocês receberam a graça de Cristo, o sangue de Cristo está sobre todos nós, perdoando os nossos pecados, curando as nossas enfermidades, nos livrando do mal. Mas mais do que isso, mais do que receber a Cristo, eu preciso permanecer nele. Eu preciso permanecer nele. Daqui a 10, 15, 20 anos, 50 anos, quando eu estiver no último dia da minha vida, o que vai valer não foi que eu recebi a Cristo quando eu tinha 16 anos de idade, mas o que vai importar é se eu permaneci fiel até o último dia da minha vida. Amém, glória a Deus, você recebeu a Cristo, glória a Deus, você está aqui, e glória a Deus por isso. Mas você tem que entender que isso é só o início. É como termina as coisas que se contam. É quando você vai chegar no último dia e olhar para trás e ver que valeu a pena, ver que você permaneceu fiel, ver que você viveu todas as promessas de Deus sobre a sua vida. É isso que vai importar no final. Não só receber a Cristo, mas ser fiel nele, permanecer nele. Mas pastor, tudo bem, eu entendi que eu preciso permanecer. Eu entendi que eu preciso permanecer nesse lugar. Mas como? Como eu permaneço? Às vezes é tão difícil. Como você mesmo falou, parece que perseguição aparece de todos os lados. Parece que problema aparece de todos os lados. Parece que dificuldade se levanta. Quando uma área da minha vida parece que dá certo, parece que a outra desanda. Não é assim? Quem já viu aquele mesmo que você aperta o botão e o outro levanta, assim? É a nossa vida. Aí você resolve sua vida financeira, aí família dá problema. Aí você resolve da família, não é assim? Parece que sempre que você resolve uma área, a outra se levanta ou dá um problema. Parece que nunca é perfeito, e de fato, eu creio que isso é algo de propósito, porque nunca vai ser perfeito. Só vai ser perfeito no dia que Jesus voltar para nos buscar e a gente vai morar eternamente com Ele na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém vai ser tudo perfeito, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter doença, não vai ter morte, amém? Mas até lá a nossa vida é feita de altos e baixos. Até lá a nossa vida é feita de momentos bons e momentos ruins, faz parte. E é independente desses momentos que nós precisamos permanecer. E Paulo, graças a Deus que ele vai entregar a mensagem completa aqui. Paulo não vai só falar que a gente deve permanecer, mas Paulo vai nos ensinar como nós devemos permanecer. E Paulo aqui, ele vai continuar esse texto nos ensinando a respeito de duas realidades. Hoje eu quero falar com você sobre duas realidades
que se você aplicar na sua vida, que se você for fiel nisso, você pode ter certeza que você vai continuar firme, que você não vai cair, que você não vai se afastar, você não vai se esfriar. Paulo nos ensina a viver duas realidades que nós precisamos viver para permanecer nesse lugar. Se você quiser anotar, se você estiver anotando. A primeira realidade que Paulo vai nos ensinar é que nós, para permanecer em Cristo, para permanecer nesse lugar, nós precisamos estar enraizados nele. A primeira realidade que eu e você precisamos entender para permanecermos nesse lugar, nos dias difíceis, nos dias maus, é que nós precisamos não só receber a Cristo, mas nós precisamos criar raízes nele. E raízes são vitais na vida do discípulo de Jesus. Se você, assim como eu, você é um discípulo de Cristo, você é um filho de Deus, as raízes são uma parte vital na nossa vida. Jesus, enquanto esteve na terra ensinando, o tempo todo falou sobre isso. Jesus o tempo todo exemplificou o seu povo, a sua igreja, como árvores, como plantas. Falou que eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Ele sempre deu esses exemplos, colocando a gente como árvores, como plantas, que precisam estar enraizadas nele. Sabe, assim como uma árvore, assim como uma flor, como uma planta, não tem vida fora da raiz, eu e você não temos vida fora dele. Assim como é impossível uma árvore permanecer viva fora da raiz, é impossível eu e você permanecermos vivos fora dele. E a palavra grega para raiz aqui nesse texto e em todos os outros textos da Bíblia é a palavra rizo. E essa palavra vai sugerir três coisas para nós. Essa palavra vai sugerir estabilidade, essa palavra vai sugerir nutrição e essa palavra vai sugerir vida. Então, quando a gente está enraizado em Jesus, quando eu e você entendemos que nós precisamos estar enraizados nele, nós estamos tendo acesso a essas três realidades. Primeira realidade, quem está enraizado em Jesus tem estabilidade. Quem está enraizado em Cristo é uma pessoa estável. O que é ser estável, pastor? É ser alguém que não se abate ou não se aflige com as circunstâncias da vida. Uma árvore, quando ela tem raízes profundas, pode vir chuva, pode vir vento, pode vir furacão, pode vir o que for, não consegue tirar ela daquele lugar, porque ela tem raízes profundas. Um homem e uma mulher de Deus que tem raízes em Cristo, é um homem e uma mulher de Deus estáveis, que pode vir vento, pode vir tribulação, pode vir perseguição, mas eu não saio do meu lugar, porque a minha raiz está em Cristo. A primeira realidade de um cristão que vive enraizado em Cristo é ter estabilidade. E aí você fala, pastor, por que pessoas, ou por que eu mesmo sou tão inconstante? Por que eu desanimo? Por que eu começo, eu venho e ouço a sua palavra aqui, ouço a palavra da pastora Gabriela, ouço a palavra do pastor Alci, eu fico empolgado, e eu vou, agora vai. E aí amanhã eu acordo, segunda-feira, terça, quarto já não estou tão bem assim, e aí se levanta um problema no meu trabalho. Quando vê, eu já chego no final de semana mal de novo. Por quê, pastor? Porque provavelmente as suas raízes ainda não estão profundas nele. Porque quando as raízes estão profundas nele, a gente encontra um lugar de estabilidade. Cristãos, homens e mulheres de Deus que são instáveis, são cristãos, homens e mulheres de Deus que não têm raízes. E uma árvore sem raiz não precisa nem de muita força, você pode vir quase que empurrar ela e ela cai. Pode vir o vento, pode vir a chuva. Pode ver, você pode passar aí, quando uma árvore cai, você vai ver que provavelmente, porque as raízes dela já não estavam tão saudáveis assim. Pode ver que já não tinha tanta saúde mais naquela árvore, as raízes já estavam ruins. Quando a gente perde as nossas raízes, quando a gente não está enraizado nele, a gente perde a nossa estabilidade. Estabilidade emocional, estabilidade espiritual. Então a primeira realidade que nós encontramos quando nós estamos enraizados nele é a estabilidade. Um cristão enraizado é um cristão estável. Mas mais do que isso, a raiz também serve para nos dar nutrição. Assim como a raiz também faz com que aquela árvore permaneça de pé,
Aquela raiz faz com que aquela árvore continue recebendo nutrição, que aquela árvore continue recebendo alimento. É a forma que ela é alimentada. Então, quando nós estamos enraizados em Cristo, quando nós entendemos que nós precisamos ter raiz nele, nós entendemos que é dele que vem o nosso alimento, que é dele que vem a nossa nutrição, que é dele que vem a nossa força. E vamos lá, a gente tem tentado se alimentar de diversas coisas. A gente se alimenta de notícia, a gente se alimenta de conselhos de pessoas que talvez não agregam nada na nossa vida. A gente se alimenta de tanta coisa, mas a verdade é que Ele te chamou para ser alimentado nele, ser alimentado nele, enraizado nele, recebendo nutrientes, recebendo força, recebendo vigor. Então, quando eu estou enraizado nele, eu estou estável e eu estou recebendo nutriente. E o último aspecto que a gente viu aqui, por continuar recebendo nutriente, por estar recebendo alimento, eu permaneço vivo. Uma árvore fora da raiz não sobrevive. Experimenta, por exemplo, tirar uma flor, tirar uma planta que você achou bonita de algum lugar e levar para casa. Quem aqui já deu flor para sua esposa aqui? Bem, se não deu, pode começar a dar, é legal. Não que eu seja o maior, minha esposa já olhou assim, não que eu seja o maior exemplo disso também, mas de vez em quando eu faço uma graça. E aí, por exemplo, agora, no Dia das Mães, eu comprei um buquê de flor para Thalita, e aí levei, e por mais que aquelas flores estavam lindas, por mais que aquele buquê estava lindo, a gente botou ali num jarro, botou água, e a água ajuda a manter um pouquinho mais, só que é inevitável, uma hora ou outra, aquela flor, por mais linda que seja, ela morre, ela seca, ela murcha. Por quê, pastor? Porque ela está fora da sua raiz. Porque a flor não foi feita para estar no vaso de planta lá de casa, por mais que eu tenha levado. A flor foi feita para estar enraizada no jardim, na floresta, sei lá onde. Ou seja, quando eu levei ela lá para casa, por mais que minha esposa tenha ficado muito feliz, aquela flor não estava no lugar que ela nasceu para estar. Aquela flor estava num ambiente onde Deus não projetou para que ela estivesse. Por isso ela secou, por isso ela morreu. Por quê? Porque não estava mais na raiz, estava agora enraizada em outra coisa, na água do jarro lá de casa, que não tem nutriente, que não tem alimento, que não tem poder para dar vida para ela. Por isso foi inevitável, ela secou e morreu. Por isso um homem e uma mulher fora da raiz que é Cristo, é inevitável, você vai morrer. Você pode durar 1 ano, você pode durar 2 anos, você pode durar sei lá quanto tempo, mas você pode ter certeza, você não vai durar para sempre. Eu e você fomos feitos para estar enraizados nele. Nós fomos criados para estarmos nele. Quando nós temos raízes em Cristo, quando nós temos raízes profundas nele, nós somos estáveis, nós recebemos alimento e nós continuamos tendo vida, amém? Você nasceu para isso. Você nasceu para ter raiz profunda nele. Então esse é o primeiro ensino que o apóstolo Paulo vai nos trazer. Se você quer permanecer em Jesus, esteja enraizado. Se você quer permanecer em Jesus, permaneça com as suas raízes nele. E a segunda realidade que o apóstolo Paulo nos ensina é que além de enraizado, nós precisamos também ser edificados nele. Enraizados e edificados. E o que significa isso? Raiz tem a ver com crescer para baixo, amém? Raiz tem a ver com fundamento, com aquilo que está abaixo de nós, com aquilo que está no profundo. Então, estar enraizado nele é ter base nele, é ter um fundamento nele. Mas agora o apóstolo Paulo está falando de não só ter raiz, mas está falando de ser edificado. O que é ser edificado? Edificar é construir. Então ele está falando, a gente não deve crescer apenas para baixo em Cristo, a gente não deve apenas ter raiz nele, mas a gente também deve ser construído nele. A gente também deve ser edificado nele, moldado nele, formado nele. Edificação tem a ver com construção, agora não para baixo como uma raiz, mas tem a ver com construção para cima. Mas como a gente é construído nele? Eu quero ler com você Mateus 7, versículo 24.
Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Está repreendido, isso não é a sua realidade. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe o que Jesus está falando aqui? E Ele está nos ensinando algo. Se nós queremos ser edificados nele, nós devemos ouvir essa palavra. Nós devemos nos alimentar dessa palavra. Amém? Assim como você está fazendo hoje, nessa manhã, você está aqui, você está ouvindo a palavra de Deus. Mas não para por aí. Porque a Bíblia vai dizer, como Jesus acaba de narrar, que o homem que ouviu a palavra assim como você está ouvindo hoje, isso não foi suficiente para que a casa dele não derrubasse no dia de chuva. A casa que permaneceu firme não foi a que ouviu, mas foi do homem que ouviu e praticou. Jesus está nos convidando a um lugar ainda mais profundo nele. Não só de vir para culto e ouvir boas mensagens. Não só de ler a Bíblia, você deve ler a Bíblia todos os dias da sua vida. Não só de ouvir bons pregadores no YouTube. Mas de ouvir bons pregadores, ninguém sobrevive. De ouvir um bom sermão, ninguém sobrevive. Sobrevive aqueles que escutam, mas botam em prática. Porque se tudo que eu estou pregando aqui pode ser lindo, você pode ter falado aleluia, pode estar forte, você pode falar, nossa, que manhã. Mas se você sair daqui, acordar amanhã segunda-feira e não colocar em prática, de nada vale. Era melhor você estar em casa vendo Fórmula 1, estar em casa ouvindo filme, sei lá o que você queria estar fazendo. Porque o que importa não é somente ouvir a palavra, é importante demais, continue vindo. Mas mais do que isso, anote, coloque em prática, exerça a palavra durante o seu dia a dia. Quando vir na semana, quando uma perseguição, um problema se levantar, peraí, deixa eu lembrar lá da palavra do pastor domingo, ele falou que quando isso acontecer, para eu permanecer, então eu vou permanecer. Escute a palavra, ouça a palavra, se aprofunde na palavra, mas mais do que isso, coloque ela em prática na sua vida. E a gente se preocupa, vou ler a Bíblia toda no ano. Não, eu quero gravar tantos versículos. E aí a gente tem um monte de versículo decorado, mas nenhum versículo vivido. A gente tem um monte de versículo na cabeça, mas pouco versículo botando em prática. É melhor, irmão, se você fica só com um versículo. Grava um só e coloca ele em prática. É melhor isso do que você saber a Bíblia toda de cor e salteado e fazer tudo o contrário. Chegou a hora da gente se importar, não só ouvir boas palavras, não só em gravar, não. Eu sei João 3,16 de cor, não, eu sei o livro de Efésios todo de cor. Vai morrer junto com o livro de Efésios, não vai mudar nada. Jesus nos convida a viver, colocar em prática todos os dias. Na nossa segunda-feira, na nossa terça-feira, na nossa quarta-feira. Ouvir e praticar. Ouvir e viver, ouvir e colocar em prática. Sabe, quando você ouvir palavras, quando você ouvir pregadores, quando você estiver no GC, quando você aprender algo, anota. Fala, não, cara, eu vou tentar fazer isso na minha semana, vou colocar isso em prática na minha semana. Porque essa é a única forma de você ser construído nele. A única forma de ser edificado nele, a única forma de ter uma casa que vem chuva, vem vento, não cai, é quando eu escuto e coloco em prática. Sabe, eu creio que a Lagoinha Zona Sul vai ser essa igreja, uma igreja que vai permanecer, uma igreja que vai perseverar, uma igreja que nos dias difíceis não vai se desanimar, não vai se esfriar. Por quê? Porque a nossa igreja a nossa igreja está fundamentada na rocha. Eu e você vamos ser homens e mulheres de Deus que praticam a palavra, que vivemos a palavra, que nos gastamos não só em ler, não só em decorar, não só em gravar, não só em entender, mas principalmente colocar em prática.
que o evangelho sem prática é só um bonito conto de fadas. O evangelho sem prática é só um texto bonito. É só mais uma história de amor bonito que você lê de alguns escritores por aí. Mas um livro bonito. Mas quando o evangelho é colocado em prática, passa a ser de um texto bonito e vira poder de Deus. Poder de Deus para ressuscitar, poder de Deus para salvar, poder de Deus para curar. A Bíblia não foi feita para ficar apenas em letras, mas a Bíblia foi feita para ser encarnada através de mim, para de você. Essa palavra não foi feita apenas para nos trazer riqueza intelectual. Glória a Deus, também ela pode fazer isso. Mas principalmente, a palavra de Deus foi escrita para me moldar e te moldar, para me mudar e te mudar, para renovar sua mente, para renovar minha mente, para colocar as minhas práticas em ordem. Então, como eu permaneço em Cristo, pastor? Como eu permaneço em Jesus? O apóstolo Paulo nos ensina essas duas realidades. Nós precisamos estar enraizados nele e nós precisamos estar edificados nele, amém? Mas eu quero terminar te dizendo quais são as consequências de não permanecer nesse lugar. Tudo bem, pastor, eu entendi que eu preciso permanecer. Eu entendi que eu preciso estar enraizado. Eu entendi que eu preciso ser edificado por Jesus. Eu entendi que eu preciso colocar essas palavras em prática. Mas eu quero te mostrar as consequências de você, se você não fizer isso na sua vida. É interessante porque a Bíblia ela é fenomenal. Ela se liga de um texto para o outro de forma impressionante. E é interessante porque esse texto, essa carta que a gente leu, a carta de Paulo à igreja de Colossenses, foi uma carta que ele escreveu principalmente para aquele povo, para aquela igreja, para aquela cidade. Mas a Bíblia vai nos relatar que Paulo tinha um interesse a mais com essa carta, além de que aquela igreja daquela cidade lesse essa carta. Essa carta foi escrita aos Colossenses, é o nome dela. Mas Paulo também expressa nessa carta, em mais ou menos 3 ou 4 vezes, que a vontade dele é que essa carta não ficasse presa nessa igreja, mas que ela fosse parar em outra igreja também que ficava perto, a igreja de Laodiceia. Paulo vai dizer no último capítulo desse livro, se você puder abrir, Colossenses 4, versículo 15 e 16. A gente leu o capítulo 2, agora a gente já está indo para o último capítulo. Como Paulo termina essa carta. Paulo fica com 4 capítulos falando sobre a suficiência de Cristo, sobre permanecer em Cristo, sobre o sacrifício de Cristo. E agora no final, Paulo diz assim: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Olha essa parte. E depois que essa carta tiver sido lida entre vocês, faça com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês também leiam a carta que vier de Laodiceia. Ou seja, Paulo escreve essa carta para a igreja de Colossenses, mas ele deixa claro que vontade dele é que a igreja que estava em Laodiceia também lesse essa carta. Sei que está confuso, mas você já vai entender. Então Paulo está lá escrevendo para a igreja de Colossenses, para a realidade que eles estavam vivendo, para tudo isso que a gente já falou aqui. Mas no final, nessas últimas palavras, ele deixa claro: depois que vocês todos, depois que a igreja de Colossenses leu essa carta, eu faço questão que essa carta seja levada à igreja de Laodiceia, porque eles também precisam ouvir a mensagem que eu transmiti através dessa carta. E é interessante porque Paulo não escreve uma carta para Laodiceia. Não existe uma carta de Paulo à igreja de Laodiceia, como ele falou aos laodicenses. Se a gente for olhar a geografia ali, essas duas cidades estavam perto uma da outra. Acho que, se não me engano, são aproximadamente 8, 10 quilômetros de distância uma da outra. Provavelmente eles estavam vivendo um contexto parecido, devido à proximidade geográfica. Ou seja, a mensagem era a mesma: permaneça fiel, permaneça enraizado, permaneça edificado em Jesus.
Mas 30 anos depois de Paulo escrever essa carta, a gente vai para a carta de Jesus à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3. Exatamente 30 anos depois dessa carta a Colossenses ser escrita, a igreja de Tessalônica igreja de Laodiceia que ouviu e entendeu a mesma mensagem que Colossenses ouviu sobre permanecer, ouviu sobre ser enraizado, ouviu sobre ser edificado. Mas 30 anos depois eu quero te mostrar como essa igreja se encontrava. Eu vou terminar nesse texto. Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Agora, 30 anos depois, se você nunca leu o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, o último apóstolo sobrevivente. Os outros 11 já tinham morrido, decapitados, um crucificado, todos eles assassinados e mortos por causa da mensagem de Jesus. Com João eles tentaram envenenar, mas não conseguiram. Ele bebeu o veneno e não morreu. Então a forma que eles conseguiram para paralisar a mensagem que João pregava era prendendo ele numa ilha, chamada Ilha de Patmos. João estava ali preso nessa ilha, sozinho, sem ninguém, não podia pregar, não podia falar mais de Jesus, e eles achavam que esse seria o fim da igreja. Eles achavam que essa cartada final seria o fim da igreja de Jesus naquele tempo. Mas é nesse contexto, sozinho, solitário, que João tem uma visão. Jesus se revela a ele, e João nessa ilha escreve o livro de Apocalipse. E no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, a gente vai encontrar 7 cartas a 7 igrejas da Ásia. Não sei quem estava aqui, talvez um mês atrás, um mês e meio atrás, eu preguei aqui sobre a carta à igreja de Efésios. E João ali, inspirado por Jesus, escreve 7 cartas a 7 igrejas. Esmirna, Laodiceia, Efésios. Ele vai escrevendo cada uma ali. E a última é a carta para a igreja de Laodiceia. E é a carta que a gente vai acabar de ler. Essa mesma Laodiceia que leu a carta de Colossenses. Essa mesma Laodiceia que foi inspirada por Deus, que foi instigada por Paulo a permanecer fiel. Olha como essa igreja se encontrava. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir seus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, e glória a Deus por isso. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Olha isso: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei eu em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa foi uma carta pesada. Foi a última carta de Jesus àquelas igrejas. E é interessante porque são 7 cartas. Da primeira até a 6ª, Jesus dá elogios e também dá exortações. Tirando a igreja de Esmirna, que ele só tem elogios para fazer. As outras 5, ele elogia, ele fala: vocês têm um lado bom e tem um lado ruim. Mas quando chega na igreja de Laodiceia, ele só tem críticas a fazer. Não tem uma coisa de boa para ele falar sobre essa igreja. Não tem, pelo menos isso.
Não, é só crítica. 30 anos depois de ouvir sobre permanecer, 30 anos depois de ouvir sobre ter raiz, 30 anos depois de ouvir ser edificado em Cristo, eles se encontram mornos. Eles se encontram apáticos. Eles se encontram totalmente perdidos diante do propósito deles. As duas realidades que eu vejo dessa igreja aqui, que são as marcas de alguém que não permanece em Cristo. A primeira marca é que eles estavam mornos. A segunda marca é que Jesus estava do lado de fora da igreja. Eis que estou à porta e bato. A gente fala sobre esse versículo e a gente fala como se fosse para não crente. Como se fosse um versículo para evangelizar. Eis que estou à porta e bato. Mas Jesus está falando isso para uma igreja. Ou seja, uma igreja que está fazendo reunião com Jesus do lado de fora. Uma igreja que está se encontrando, se movendo, servindo, cultuando com Jesus do lado de fora. Mornos, quem dera você fosse quente ou frio. E esse texto é rico demais no contexto geográfico aqui. Laodiceia ficava no meio de duas cidades. No meio da cidade de Colosso e no meio de outra cidade, que eu esqueci o nome agora. Mas essas cidades eram caracterizadas porque uma delas tinha fontes de água quente, a outra tinha fonte de águas frias. Laodiceia não tinha fonte, ou seja, a água que chegava lá era a água que descia da fonte dessas duas cidades, ou seja, uma água que já chegava morna, que já não servia para medicina, que já não servia para consumo, uma água que não servia mais para nada. E é assim que Jesus está falando que aquela igreja se encontrava. Vocês não estão quentes, nem frios. Vocês não servem nem mais para medicina, vocês também não servem mais para consumo, vocês não servem mais para nada. Ele vai falar, essa igreja aqui das 7 era a igreja mais rica das 7 igrejas. Ele vai falar, vocês acham que vocês são ricos porque vocês têm muito ouro? Venham a mim e compre ouro refinado no fogo. Essa cidade era conhecida, eram famosos pela medicina oftalmológica. Os melhores médicos oftalmológicos do mundo naquela época estavam em Laodiceia. E aí Jesus está falando, vocês acham que vocês sabem de alguma coisa? Venham até mim e comprem colírio de mim para ungir os seus olhos. Vocês estão cegos. Essa é a marca de uma igreja que não permaneceu enraizado em Jesus. Essa é a marca de uma igreja que não permaneceu enraizado e edificado em Cristo. Mas eu creio e profetizo que esse não vai ser o fim da sua história. Eu creio e profetizo que não vai terminar assim os seus dias. Você não vai terminar como a igreja de Laodiceia, mas você vai terminar firme. Você vai terminar de pé, você vai terminar constante. Mas sabe, eu sei que entraram pessoas aqui. O louvor já pode vir, eu já estou terminando. Mas que infelizmente no meio do caminho você se esfriou. No meio do caminho, infelizmente a apatia tomou conta de você. Talvez assim como a igreja ali em Laodiceia. Hoje você está morno. Está no culto. É interessante a palavra morno, porque o frio é alguém que já está lá fora, que foi embora. Não, o morno é que está aqui. Morno é quase quem? Quase frio, mas não é nenhum dos dois. Está aqui, vem na igreja, vai no GC, talvez até lê a Bíblia, mas não tem mais paixão no seu coração. Seu coração não queima mais como antigamente. Você nem percebeu, mas você tem feito tudo isso no modo automático. Você tem feito tudo isso por fazer. Se eu te perguntar, às vezes você nem sabe me responder por que você está aqui hoje. Às vezes você cresceu na igreja. Você foi ensinado isso, faz parte de você. Ah, pastor, domingo, né? Estou aqui na igreja. Mas um dia você já esteve aqui com o pensamento, não, eu vou lá porque eu sou apaixonado por Jesus. Eu vou lá porque eu preciso ouvir as palavras dele. Eu vou lá porque eu preciso ser avivado por ele. Eu vou lá porque eu preciso escutar algo da parte dele. Mas não, hoje está aqui. Veio porque tinha que vir. Leu a Bíblia porque tem que ler. Orou porque está orando porque
Te ensinaram que tem que orar. Jejua às vezes, até jejua. Mas jejua porque falam que tem que jejuar também. Ou seja, morno, quase quente. Faz as coisas que o quente faz, mas faz sem queimar. Faz as coisas que o quente faz, mas faz sem paixão. Faz as coisas que o quente faz, mas faz sem amor. Faz porque tem que fazer. Faz porque te ensinaram isso. Faz porque, pastor, eu sempre fiz. Mas Jesus não te quer assim, irmão. Jesus não te quer assim. Jesus te trouxe aqui para você voltar a queimar por Ele. Jesus te trouxe aqui para voltar a ser apaixonado por Ele, a queimar na presença dEle, a se derramar na presença dEle, a se apaixonar novamente. E assim como aquela igreja, também tem pessoas aqui nessa manhã que estão vivendo a vida com Jesus do lado de fora. Jesus está do lado de fora da sua empresa. Jesus está do lado de fora da sua família. Jesus está do lado de fora da sua casa. As decisões que você tem tomado não têm sido mais sobre o que Ele acha certo ou sobre o que Ele quer na sua vida. Você tem construído as coisas na força do seu braço. Você tem tomado as decisões que você acha certo tomar. Você tem feito aquilo que você acha certo fazer. Ou seja, vivendo, se movendo, servindo, vindo na igreja, pregando, fazendo, deixando de acontecer, mas com Jesus do lado de fora. E Ele está lá: eis que estou à porta e bato. Se você deixar eu entrar, eu vou entrar e vou ceiar com você, e você vai ceiar comigo. Ou seja, está falando de relacionamento. Ceia tem a ver com relacionamento, ceia tem a ver com intimidade. O que Ele está falando é: deixa eu entrar de novo onde você me colocou para fora. Deixa eu entrar de novo onde eu fiquei de fora, para me voltar a me relacionar com você, a voltar a ter intimidade contigo, a voltar a conversar, a voltar a ter contato com você. Esse é o desejo do coração de Jesus nessa manhã. Você veio aqui nessa manhã porque Ele quer te trazer de volta. Não só de volta geograficamente para uma igreja, mas Ele quer o seu coração de volta para Ele. Ele quer as suas intenções de volta para Ele. Ele quer a sua paixão de volta para Ele. Sabe, fique de pé nessa manhã. Queria te convidar a já ficar de pé. Se puder já fechar os seus olhos. Sabe, eu creio que Jesus está nos trazendo um lugar de reflexão aqui. E está nos trazendo a refletir sobre como tem andado a nossa vida. Como tem sido a nossa vida, o que a gente tem feito, a forma que a gente tem vivido. Quem sabe você tem feito, fazendo um monte de coisa, mas Jesus está do lado de fora e tudo que Ele quer: filho, deixa eu entrar novamente. Filho, volta a se relacionar comigo. Talvez você entrou aqui e você fala: pastor, eu estou morno. E tem pessoas que aqui que até passaram disso, estão frias, se afastou, desviou. Mas essa não é a vontade de Jesus para a sua vida. Ele quer você de volta nos caminhos dEle. Ele quer você de volta no amor dEle. Então nessa manhã eu queria te convidar, se puder também colocar a mão sobre o seu coração. Seja ministrado por Jesus nessa manhã. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto essa canção é ministrada, receba um abraço do seu Pai. Receba o fogo de Deus voltando a queimar no seu coração. Vamos, coloque a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. Se derrame nessa presença. Rasgue o seu coração nessa presença nessa manhã. Sim, Jesus, esse é o nosso desejo. Nos traz de volta, Jesus. Eu quero